E um prazer imenso estar aqui, interrompendo o discurso desse picareta do Queiroga. Vamos deixar ele no vídeo, a gente fica no cantinho, e aí nós vamos botar ele para falar logo mais de novo, pessoal. Vamos lá, Pedrão, fazer as nossas saudações de sempre? Vamos lá fazer nossas saudações, começando mais um DCM ao meio-dia, esse giro de notícias no horário do almoço, ferrado pela CPI da Covid. Hoje é dia 8 de junho de 2021. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Mandem superchats para a gente manter o nosso canal aqui, ó. A conta DCM está falando aqui. Compartilhe, meu amor. Tem que compartilhar mesmo. Compartilha com todas as pessoas. Estou vendo aqui. Jeremy Khrushchev, picareta, é isso aí, Kiko. Cleise Martinez, se está sobrando vacina, eu também quero. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Jeremy Khrushchev pede bênçãos para você, Kiko. Deus te abençoe, meu filho, Jeremy Khrushchev, nosso querido. Belo nome, né? O verdadeiro dele, Jeremy Khrushchev. O cara que denunciou Stalin no Congresso do Partido Comunista, Khrushchev, como diria minha tia Ekaterina Ivanovna. Minha bisavó, a tia fascista, a bisavó era boazinha. Só pregava o pé dos netos no chão, mas tudo bem, ninguém é perfeito. Eu estou imaginando a família do Kiko como se fosse a família Ivanov russa. Eles eram, tá ligado, donos do Império Russo, uma coisa muito louca. E espero que estejam todos bem, Kiko. Descendentes de cossacos invadiam as aldeias e faziam o diabo lá, mas ninguém é perfeito. Exatamente. Espero que estejam todos bem e essa turma certamente não gosta do Stalin. Deixa eu ver aqui alguns superchats que chegaram aqui. O Jeremy Khrushchev, salve, Kiko, mandando superchat aqui pra gente. Pessoal, vou deixar aí o Queiroga na tela, mas vocês precisam nos ajudar financeiramente. A gente tem uma campanha de crowdfunding fixa. Tá na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu peço para vocês clicarem, ajudarem com 10, 20 reais, o que vocês puderem contribuir para o DCM manter as atividades, fazer reportagens exclusivas e, sobretudo, pagar a BMW do nosso advogado, que tem muitos processos para tocar. Eu vou incorporar mesmo advogado, porque às vezes a gente tem que apelar, né, Kiko? Temos que apelar a esse grande público. A gente também tem uma campanha de membros aqui no DCM. Membros são como se fossem assinantes de TV a cabo, só que no seu canal favorito aqui no YouTube. Membros na categoria básica têm acesso aos emojis customizados. Membros na categoria bronze têm acesso a lives exclusivas. Membros na categoria prata têm acesso ao concurso cultural através da aba comunidade. E os membros na categoria ouro podem participar de uma live presencial. Fora estes, nós temos os membros na categoria diamante, que tem acesso ao grupo do WhatsApp dos jornalistas do DCM, mais o Bem-vindo Siqueira, o Daniel Cara, um grupo de influenciadores muito importante para você manter contato. Fora isso, nós temos os superchats habilitados, tem uma conta bancária aqui embaixo que você pode contribuir. E se você não puder ajudar financeiramente, assiste as lives do começo até o final. Não esquece de recomendar um canal para um amigo de vocês. A gente fez entrevistas com a Dilma, com a Haddad, com figuras importantes aqui para você manter o contato. Ajuda com superchats de R$1, R$3 você já se torna membro do DCM, tá aqui do lado a indicação. E se você não puder mesmo ajudar financeiramente, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais e assinar o canal ativando as notificações. Kiko. Isso aí, meus amigos, como o Pedro falou, a gente está sendo prejudicado bastante na nossa audiência por conta da CPI da Covid, ou CPI do genocídio. A gente tenta se virar, estamos aqui sempre prestigiando a nossa audiência e dando o nosso pitaco sobre os assuntos do dia, mas tá osso, né, Pedrão? Porque o YouTube, ele privilegia e prioriza agora o algoritmo para mandar as pessoas exatamente para assistir a CPI. Então, esvazia geral. Mais um motivo que eu peço aqui para vocês ajudarem o DCM, colaborarem com o nosso jornalismo. Nós estamos fazendo... O Ricardo da Silva pediu bênçãos, Kiko, e ele me explicou ontem, finalmente, porque ele manda aqueles superchats todos juntos. Ele disse que ele tem pouquinho para ajudar, aí ele manda uma parte no meio-dia e uma parte à noite. Como são superchats de R$2, ele tem que espremer tudo. Grande Ricardo, figuraça. Ricardo é um querido, está sempre aqui junto com a gente. Essa barba dele já é um marco. A barba dele já é referência. Tem um point, um pink no Google. Sabe aquele negócio? É pink? É pink? Como é que chama lá? O pin? Um pin. Tem um pin. O pin que ferrou a família Marinho, né, Kiko? Que ferrou a família Marinho, é isso aí. Que marca lá a barba do Ricardo, que já é uma atração turística lá na cidade onde
ele mora São Miguel das Couves. Hoje, o nosso amigo Ricardo é um ícone de São Miguel das Couves, mais importante do que o prefeito. Mas vamos lá. O Queiroga está aí enrolando. O Queiroga é um peixe ensaboado, é uma das coisas mais deploráveis de um governo de gente ou covarde, ou canalha, ou os dois. Ele consegue ser os dois. O Bolsonaro, a gente sabe quem é, ele serve ao Bolsonaro e ele se justifica o tempo todo. Para que chamaram esse homem de novo? Eu queria entender melhor. Porque vai lá o Renan e faz aquele roteirinho do Renan. O Renan faz assim, olha, qual que é o método? Ele faz as perguntas de modo a última ser uma pegadinha. Então, é um roteiro, ele pinta um alvo e ele vai tentando conduzir a testemunha para esse alvo. Quando o cara sai do script, o cara sempre sai do script porque a gente esperta, a gente vivida, como esse Queiroga aí, fica um troço meio perdido. O depoente não colabora, não dá a resposta que o Renan espera, e aí não tem continuidade. O Renan deveria trabalhar com a resposta que o cara dá. Ele não faz isso, ele volta normalmente a perguntar coisas que o sujeito já respondeu 2 ou 3 perguntas atrás, numa pergunta mais longa. Outra coisa, o Queiroga faz um solo, deixam ele falar, deixam ele chorar, deixam ele dizer que está servindo ao país. Eu não entendo como é que ninguém chega e interrompe ele nessa hora. Teve um depoimento, eu vou contar aqui um bastidor do DCM, em que a gente foi fazer uma audiência de conciliação lá em Minas Gerais. Nós somos processados por PMs envolvidos em tortura. Eu estava na frente do PM, que estava com o advogado dele, e o doutor Francisco do meu lado. O juiz tinha entendido perfeitamente a gravidade da causa, tinha entendido o que enfim, estava em jogo ali. Era um juiz que não tinha simpatia pelo nazifascismo bolsonarista, nada disso. Então, a gente estava dando mais ou menos a causa como ganha. Até que o PM começa a chorar e contar a história do pai dele. E dizer que o pai dele tinha ficado chocado por causa da matéria do DCM, tinha dado um tapa na cara do filho e falado, filho meu não é torturador. Nunca... Enfim, começou a fazer um teatro completo, uma papagaiada. E chorar, Pedro. Eu olhei uma hora para o juiz e o juiz estava assim, ó, segurando as lágrimas. O que eu devia ter feito nessa hora, ou o nosso advogado? Ele fala, olha, parou aqui porque está virando uma manipulação, isso aqui não é verdade, não tem nem como saber. Coisa de filme, sabe? Que você pede objeção, Your Honor. Enfim, qualquer tipo de coisa para exatamente interromper um solo que estava desencaminhando a discussão e levando para um outro lugar. O quê? O lugar de sentimento, da apelação. É para isso que serve. Advogado, para isso que serve. Estou aqui criticando o doutor Francisco, que é um advogado muito bom. É para isso que serve também os inquiridores da CPI. Porque se deixa o cara falar, ele ganha. Quer dizer, se deixa o capitão Cloroquina, se deixa o Queiroga falar aí, certamente ele dá o recado dele e aí já desvirtua totalmente o foco da CPI. E eu estou vendo que basicamente é isso que aconteceu. Vamos botar aqui. Pelo jeito, teve um... O senador Humberto Costa e, na sequência, o senador Tasso Gereissati, ao retomarmos. 15 minutos de intervalo. 15 minutos de intervalo. O que vai acontecer? Os caras vão lá tomar um café, não sei o que, e voltam. Vamos torcer para que eles entendam que precisa botar esse homem na parede, colocar esse homem na parede e fazer mais ou menos o que o Otto fez, o meu tio Otto Alencar, de uma maneira simples e bastante eficiente. Chico, você quer ser adotado, gente? Eu quero ser adotado pelo Otto Alencar. Tio Otto, estamos aqui. Nós estamos marcando uma entrevista com ele, vai rolar semana que vem, se tudo aí se confirmar, se não der nenhuma grande cagada pela frente. Mas, enfim, e eu estou vendo esse Queiroga, eu não sei se você assistiu também, mas é mais do mesmo. Então, ele vai lá, fala, tem um bate-boca, e ele falou, por exemplo, sobre a decisão de não nomear... Ninguém vai prender esse cara pela mentira, né, Kiko? Porque já abriu precedente, né? Já está dado que não vai ser preso. Então, o resto é lero-lero, é somebody love, é enrolação, é coisa de gente que está acostumada a mentir e que politicamente é hábil. Isso está lidando com senadores da República, mas senadores que são também um pouco, vamos dizer assim,
mais interessados em fazer um grande acordo que, de fato, espremer o sujeito. Enfim, não vai sair nada hoje, nada. Então, ele disse, por exemplo, na semana passada, a Luana Araújo disse na semana passada que Queiroga lhe comunicou que ela não continuaria do cargo depois de 10 dias, porque não foi aprovada na Casa Civil. Hoje, ele disse que a decisão foi dele. Aí passaram um vídeo dele falando que o cargo também é político e blá, blá, blá. Aí ele enrola. No início da gestão do Queiroga, ele tinha anunciado essa Luana com pompa, teve uma coletiva lá, ela tinha virado uma estrela de uma secretaria excepcional. Aí, o que aconteceu no meio? Teve o gabinete do ódio, nós estamos fazendo uma matéria sobre isso, e teve um veto do presidente da República, porque ela era contra a picaretagem da cloroquina, do tal do tratamento precoce. O Queiroga, então, se sujeitou, se submeteu, se deixou sodomizar pelo presidente, pelos caras que mandam nele, e aí mandou a mulher embora. Foi isso que aconteceu, segundo ele mesmo tinha falado. Ele admitiu que foi por causa da questão política, muito mais do que sanitária. E aí, na CPI, ele diz assim: eu entendi que naquele momento, a despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. A harmonização do quê? De vinho? De vinho com toques amadeirados de 470 mil mortos. Exato. Na pandemia. Ou é saúde ou é política. Então fica claro que tem um cara lá que é um pau-mandado, mentiroso, e que vai continuar fazendo o que manda o presidente da República e o gabinete do ódio, e o tal do gabinete paralelo. E eu me pergunto também, para que precisa de um gabinete paralelo, se quem manda na política pública oficial é a Nise Yamaguchi, é o tal do Paulo Zanotto, e aqueles outros que aparecem naquela reunião com o Bolsonaro. Se são eles que dão as cartas, por que o Bolsonaro não nomeou um desses aí? Essa é a grande dúvida que eu tenho. E aí, o que é? O Bolsonaro agrada, de um lado, o Centrão, bota um médico em tese com reputação ilibada. Eu não estou dizendo que é o caso do Queiroga, mas pelo menos alguém que não tem nenhuma objeção dos políticos. E aí, do outro lado, ele continua, e na verdade é o coração da administração, dando o poder para esse shadow cabinet, que é a inspiração, e nós demos essa matéria, né, Pedro, do Olavo de Carvalho. É uma pregação do Olavo que é antiga, vem desde 2015, documentada nessa matéria aí que o Pedro contra fez. Dilma. Ele começa falando por que precisa ter um tipo de gabinete paralelo e por que é importante solapar as instituições por dentro. Esse é o cerne da filosofia, digamos assim, do Olavo de Carvalho. Ele diz, em 2016, né, por que era importante ter um shadow cabinet, que não é uma coisa que ele inventou, isso aí é algo que está presente na política britânica, tá? O shadow cabinet do primeiro-ministro lá, mas não é com essa intenção de subversão, e sim um conselho. No caso do Bolsonaro, como ele é um agitador profissional e um anarquista profissional, sempre viveu disso, ele sempre viveu de fazer o quê? A subversão dos lugares onde ele vive, onde ele trabalha. No Exército era assim, o sujeito foi reformado depois de tentar explodir uma bomba. O Bolsonaro é terrorista, né? Ele foi expulso do Exército, aí se deu um jeito, um acordo, acabou virando capitão, né? Era tenente, por conta de um plano para explodir adutoras de água lá no Rio de Janeiro. O que é o gabinete paralelo? É exatamente o casamento do bolsonarismo com o olavismo. O Olavo, de uma maneira mais intelectual, explicando como é que funciona isso, de você ter uma estrutura subterrânea, que está todas essas conversas que a gente colocou, e está na boca dele também dizendo, e aí, de modo com oficial... Com os caras que fazem parte hoje, né, Kiko? Vale dizer. Com os caras que estão aí investigados no inquérito das fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos, entre eles o empresário Otávio Facuri,
que nos processou também. Mas, enfim, esse é o mote do negócio. O Queiroga nada mais é do que um fantoche. É um ser desprezível. É um cara... Eu ia dizer que não honra a medicina, mas a medicina já não é honrada há muito tempo, aqui no Brasil, especialmente. Tem algumas pessoas aqui, entre elas o Dr. Marcos Caseiro, o Vecina, a doutora Florentina Martins, entre tantos outros aí, o Padilha, a gente sabe disso. São exceções. A classe, a categoria, no geral, é gente desprezível como esse cara. E como também eu vou te falar, essa Luana Araújo. O Queiroga contou uma coisa interessante sobre ela. Como é que ele chegou no nome da Luana? Porque ela já colaborava com o Ministério da Saúde. Então ela já está aí, circulando nesse meio bolsonarista há muito tempo, inclusive colaborando com esse governo fascista. Né? Para resumir, ele disse que não teve nada a ver de maldade, ele chamou ela por causa de um critério técnico. Quando viu, ele entendeu, como eu disse aqui, que, a despeito da qualificação, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. O que ele está querendo? Fazer um jantar ou cuidar da pandemia com gente qualificada? É a harmonização do quê? É a harmonização do caralho. Mas que harmonização? Nada. Desculpa falar palavrão na hora do almoço de novo, mas me dá vontade, eu fico ouvindo os caras, eu estava agora... Enfim, eu não entendo, eu não conseguiria, Pedro, passar por 20 minutos com esse homem sem dar um tapa na orelha dele, sabe? Ou sabe? xingar. Microfone. Vossa Excelência, por obséquio, vá para casa do Cacimba. E eu acho que esses caras, às vezes, falta isso um pouco, porque você vê, o Queiroga fala, olha, senador, com aquele jeito dele, e ele e o Renan são muito parecidos no sotaque, com a máscara eles estão irmãos siameses. Observou a Marília aqui, eu acho que com razão. E aí, olha, senador, eu não estou querendo desagradar a Vossa Senhoria. Aí o Renan já fala, eu também não, entendo perfeito. Aí já virou palhaçada. É palhaçada. Tem que pegar o cara e ir para cima. Agora, não vai acontecer, então a gente vai assistir hoje. Esse homem mentir. Agora diz que não conhece o gabinete paralelo. A pergunta é, se não conhece, é pior ainda. Tinha uns caras lá tramando de burlar a administração dele e colocar na bula da cloroquina que ela era indicada para a Covid-19. Olha a gravidade disso. E ele trata como se fosse, sei lá, nada demais, vida que segue, está aqui fazendo o trabalho dele, tentando salvar, mas não está tentando salvar ninguém. Ele está conseguindo, na verdade, matar mais gente, na medida que quem é o ministro da Saúde do Brasil é o Bolsonaro. Quem é o ministro da Justiça do Brasil é o Bolsonaro. E na cabeça confusa e propositadamente, vamos dizer assim, sacana do Bolsonaro, ele faz o quê? Aqui de um lado bota esse pau mandado, e do outro lado ele se reúne com a Nise Yamaguchi e outros negacionistas, como esse Paulo Zanotto, para tentar ferrar a vida do ministro da Saúde. O Renan também uma hora perguntou quantos militares tem lá, se ele ia desmilitarizar. Eu não sei qual que é a real efetividade dessa pergunta, porque só o cara falou, não vou tirar. Ele é só ministro da Saúde, né, Kiko? Os militares, porque estão fazendo um bom trabalho, e o meu critério é de eficiência. Quer dizer, ou você tem a resposta para o que você pergunta, ou não faça. Se você abre demais, você está frito. O que o senhor acha de? Bom, eu acho escambau, é completamente o que você não gostaria de ouvir. Então, olha, é decepcionante hoje esse Queiroga. Não entendo para que chamá-lo. Não entendo. Tanta gente ali para você enquadrar. Chama o Carlos Bolsonaro. Bota ele lá para sambar. Chama o Eduardo. Chama o cara da Wizard lá. Chama gente que tem mais, vamos dizer, condição de mostrar melhor o que está sendo feito em matéria de manipulação e de mortandade no Brasil. Você vai ouvir esse homem para ele mentir de novo. Ele não foi preso da primeira vez. Ninguém vai preso lá. Então, para quê? Para que chamar, digamos, o Pazuello de novo? Qual que vai ser a ideia? O cara vai sentar lá, aquele imprestável, e mentir. Todos eles têm uma missão principal. Qual é? Proteger o Bolsonaro.
Todos eles. E os senadores tentam chegar no Bolsonaro. Vão chegar quando, desse jeito aí? Nunca. Nunca. Até porque o Queiroga tem menos vídeos que o auto-incriminam do que todos os outros. Então, não vai ter muita surpresa. Ele vai dizer que não, ele vai dizer que está lá para salvar os brasileiros e fazer o melhor que ele pode, e em torno disso vai ser picaretagem e mentira e cascata, né? Aí o Randolph pergunta se a decisão de não nomear a Luana partiu do Queiroga. Mesma coisa que o Renan tinha perguntado. Aí o ministro diz assim: não sei se foi uma instância superior, o que eu posso dizer é que não me parece ter sido dele, não teria lógica, isso ficou claro para mim. Disse o Randolph. Não existe razão para que a gente chegasse naquele ponto e naquela circunstância e naquele pesar, se isso fosse uma decisão privada, assim, única e exclusivamente dele, eu não vejo razão para isso ter acontecido. Além de tudo, é confuso. Não tem nada. Ou põe aí uma careação entre ela e o cara para saber quem está mentindo, ou então ele vai ficar falando o que ele quiser. Ele pode dizer que ouviu vozes uma noite que acordou, o Espírito Santo baixou nele e ele percebeu que a doutora Luana era enviada do demônio, e pronto. Pode ser também, está valendo. Então eu fico disso que me diz, não serve para nada. Vamos ver agora se alguém vai ter um tipo de discurso mais contundente no sentido de tentar algum tipo de emparedamento desse cara. Fora isso, não vejo possibilidade de sair absolutamente nada desse depoimento de hoje. Nada. Espero que eu esteja errado, mas acho muito difícil que o Queiroga se complique mais do que já se complicou e que dê a resposta que a gente quer saber em torno dessa catástrofe que é a administração da saúde no meio da pandemia do Brasil. Não dá para perguntar para ele de Manaus também, porque isso é obra do antecessor dele. É que ele pode dizer: olha, o senhor, sobre oxigênio, não foi minha culpa, eu cheguei aqui, como ele já falou, para sanear um problema que eu herdei e que eu estou fazendo o melhor que eu posso, etc. E pronto, está resolvido. O que os senadores vão falar? Muito obrigado, né? É isso que a gente tem. Vamos ver o Humberto Costa se melhora um pouquinho aí com o Queiroga? População. Eu acredito que Vossa Excelência realmente quer ajudar o país, como Vossa Excelência disse, mas é preciso saber o que é que aconteceu ao longo desses 77 dias. Nesse período que Vossa Excelência está como ministro, até ontem morreram 175.738 pessoas por Covid-19 no Brasil. Isso também é uma demonstração que é preciso combinar ações. O senhor, por exemplo, disse aqui que, quando esteve da outra vez, que muito breve iria haver um processo de vacinação de uma média de 1 milhão de pessoas por dia. Por que é que isso não aconteceu, ministro? Peço que seja breve, que eu tenho muitas perguntas a lhe fazer. Bom, um ponto é que houve atraso de insumos, né, sobretudo da China, que, de certa maneira, desacelerou a produção de vacinas na Fiocruz e no Instituto Butantan. Outro ponto é que a vacina ela acelerou porque as doses foram usadas todas como D1, né, no caso da Coronavac e da AstraZeneca. E quando chegou a oportunidade da D2, houve uma diminuição dos insumos e isso levou a um certo retardo da vacinação. Outro ponto foi a questão do grupo das comorbidades. Então, esse grupo das comorbidades não teve a mesma velocidade que nós tínhamos antes, tanto é que o PNI resolveu fazer uma mescla, né, comorbidades e por faixa etária. Então, dessa forma... na verdade, a principal razão é mesmo a falta da vacina, né? Onde entra a questão dos insumos. A responsabilidade total do governo federal. Em 2010, quando nós tivemos a vacinação do H1N1 aqui no Brasil, foram vacinadas 80 milhões de pessoas num período de 100 dias. De 100 dias. Mostra
É evidente, então, que nós temos um problema grave, que é exatamente a falta de vacina, pelas razões que nós sabemos. Eu queria perguntar a Vossa Excelência disse que despacha eventualmente com o presidente da República. O que é essa frequência? Existe um gabinete de crise, ministério, presidente? O senhor é recebido quantas vezes por semana, já que nós estamos numa crise gravíssima? Quinzenalmente há uma reunião com o gabinete de crise, no qual participa o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara dos Deputados. E com o presidente diretamente? Diretamente com o presidente, despacho sempre com ele, pelo menos uma vez por semana eu estou com o presidente, especificamente para tratar sobre saúde, ou em reuniões do Ministério, que acontece com certa frequência. É muito pouco, presidente. Ministro, na verdade, nós deveríamos ter, era um gabinete de crise que o presidente da República tomasse conhecimento de tudo diariamente e tivesse uma participação plena. O problema de Vossa Excelência é o mesmo dos outros ministros que tentaram fazer um trabalho, exceto o ministro Pazuello. É que Vossa Excelência preconiza uma coisa e o presidente preconiza outra. Enquanto Vossa Excelência está querendo defender um enfrentamento com base no que todas as autoridades sanitárias dizem, o presidente da República insiste na sua tese da imunidade de rebanho, faz aglomerações, como foram mostradas aqui, defende tratamentos ineficazes e, com isso, o problema vai se agravando. E agora que nós estamos diante da iminência, pelo que se diz, de uma terceira onda. Na avaliação do Ministério, nós vamos ou não ter uma terceira onda? Qual é a avaliação, o balizamento que Vossa Excelência faz? Senador, até bem pouco tempo, os estados, os municípios... Para que essa pergunta, por exemplo? O movimento da população está... O Humberto tem me irritado, essas perguntas dele parecem palanque. Não, vai ter ou não vai ter? Ele vai dizer que ele acha que vai ter ou vai dizer que acha que não vai ter. Qual que é o ponto disso? Para que fazer essas perguntas abertas? Para que reconvocação desse homem? Perda de tempo, de dinheiro. Perda de tempo e de dinheiro público. Que besteira isso, coisa ridícula. O senhor acha que vai ter ou não vai ter a terceira onda? Mas e daí? E daí? Sabe? Eu não entendo qual é o ponto de chamar esse cara. Qual é o ponto de chamar o Queiroga se não for para prender? Vamos chamar o Queiroga aqui para prender. Ele vai ser confrontado, porque a gente tem provas aqui de que ele está mentindo em juízo. Nós vamos botar em cana. Se não for para isso, qual é o sentido? Aí daqui a pouco ainda vem o Marcos Rogério, vem aquele bando de vigaristas lá, bolsonaristas. Rancho queimado. Eu acho, o Rancho queimado, DJ Raul, né? DJ Raul pro Reiser, DJ Raul. Imaginei o francês com os discos assim. Eu entendo isso. Vamos ver agora o que o Humberto vai falar. Vamos ver. Taça Libertadores e a Sul-Americana e o Campeonato Nacional não são a mesma coisa. Nós vamos receber aqui, durante um período, só de jornalistas, eu pensava que eram 1.600, mas o ministro, o senador Renan, disse que são 2.000 jogadores, comissões técnicas, e nós já tivemos a vivência no Campeonato Nacional. Diferentemente do que disse Vossa Senhoria, Vossa Excelência, não foi uma única pessoa que contraiu a Covid-19, foram mais de 320 entre atletas, comissões técnicas. Houve, inclusive, um caso de morte. Comentário do Ariel, toca Raul, Kiko. Do Flamengo. Vossa Excelência devia lembrar que o primeiro jogo do Campeonato Nacional, no ano passado, foi adiado porque 10 jogadores do Goiás estavam infectados com Covid-19. Então, isso é de um equívoco, do meu ponto de vista, de a gente correr um risco sanitário desnecessário que está sendo proposto que o país viva. Além do mais, vem gente de fora que pode trazer novas cepas. Além do mais, aqui no Brasil, que nós temos um criador de cepas, podem esses atletas, esses jornalistas, essas pessoas levarem para os seus próprios países essas cepas. Então, é uma visão profundamente equivocada. E Vossa Excelência, me perdoe, dizer que o problema é que é uma coisa privada, não, isso o Ministério da Saúde, ele trata da saúde pública, da população como um todo.
Isso envolve as atividades privadas, as atividades públicas. Por acaso, quando houve o isolamento social, tantas atividades empresariais, comerciais, de trabalho foram suspensas porque o objetivo de constituir uma meta para o enfrentamento à Covid se sobrepõe. Então, não se pode dizer que não, é como se fosse uma coisa assim que não é privado, então eu não vou me meter nisso, não tem nada a ver com isso. Eu acho um grande equívoco que eu queria saber se Vossa Excelência participou da decisão e se Vossa Excelência disse que era a favor ou contra a realização. O mérito da decisão de ter a Copa do Brasil, a América no Brasil, não foi decidido por mim. É uma situação concreta. O que eu avaliei foram os protocolos. Certo, e os então, protocolos são os protocolos seguros. O que eu posso deduzir é que numa questão gravíssima, extremamente séria para a saúde pública, o Ministério da Saúde não teve o poder de aprovar ou de vetar. O que Vossa Excelência fez foi pedir um estudo para ver a melhor maneira de se fazer, mas Vossa Excelência não teve o poder de tomar essa decisão. Essa decisão não compete ao ministro da Saúde. Não, compete sim, claro que compete. Não, senador. No meio de uma pandemia dessa, com 475 mil pessoas, Vossa Excelência... esportivas, os jogos Vossa Excelência, regularmente, senador. Vossa Excelência é o principal dirigente do SUS, do Ministério da Saúde. Não pode dizer que não tem nada a ver com isso. Melhorou um tem pouco agora, hein, Kiko? Tem que impedir todos os jogos, então, senador. Vossa Excelência, tem que impedir todos Vossa Excelência os jogos. pode dizer o seguinte: o presidente tomou uma decisão sem levar em consideração o posicionamento do Ministério da Saúde, entendeu? Ou da maioria das pessoas que estão estudando essa pandemia. Mas me perdoe, com todo respeito, Vossa Excelência não pode se eximir. É o que eu disse, o que acontece com Vossa Excelência é o que aconteceu com os outros. O presidente não lhe ouve, Vossa Excelência não tem autonomia, ele faz as coisas da cabeça dele, única e exclusivamente. E não dá para Vossa Excelência dizer que o problema é uma questão de divergências que existem na classe médica, não. É uma divergência concreta entre o que é correto fazer para o enfrentamento à pandemia e a posição do presidente da República. Essa é a questão mais importante no meu ponto de vista. Eu vejo, inclusive, que pela irritação e algumas falas que Vossa Excelência fez aqui, e não se irrite conosco, não, nós estamos cumprindo aqui o nosso papel. Eu sinto que Vossa Excelência não está numa posição cômoda. Aliás, eu até vejo que aqui, quando vem algumas pessoas, vem gente de todo canto para defender, não é verdade? Até o senador Flávio Bolsonaro vem para aqui. Hoje, cadê o Ciro Nogueira? Cadê os outros? Vossa Excelência está só aí. Vossa Excelência está abandonado aqui. Tá certo? Então, eu entendo, eu não acredito que Vossa Excelência, se tivesse o poder de decidir se faria ou não essa Copa América, que Vossa Excelência aceitaria fazer. Se o presidente dissesse, a decisão é sua, ministro, eu tenho certeza que Vossa Excelência diria, não vai fazer. A situação de Vossa Excelência hoje é extremamente incômoda. Vossa Excelência foi ao estado de Pernambuco, com muita alegria nós recebemos Vossa Excelência, mas Vossa Excelência não tinha um deputado da base do governo lhe apoiando, lá, lhe acompanhando. Vossa Excelência entregou um concentrador de oxigênio que o governador do estado já tinha entregue. Ainda botaram Vossa Excelência nessa situação vexatória. Quer dizer, eu acho que Vossa Excelência está saindo. Eu acho. Porque eu também torço que não, porque pode vir. Pode ser que Pazuello volte. Mas eu acho que não há possibilidade de alguém que queira meio fazer fala de comadre, né? trabalho Que é sério nesse país, de poder fazê-lo dentro desse governo. É o mesmo problema da doutora Luana. Veio aqui e falou que era técnica, que era não sei o quê. Boa, era exatamente. Técnica, era tudo, mas veio participar de um governo como esse. Uhum. Então, eu espero que esse objetivo seja conquistado, de nós termos toda a população vacinada até o final do ano, mas não acredito muito, não. Por último, eu queria perguntar a Vossa Excelência
sobre a questão do kit intubação. Eu recebi informações dos secretários estaduais de saúde de que a situação é muito difícil em relação aos kits de intubação, não é? Eles dizem, por exemplo, que as aquisições por registro de preços nacionais pelo Ministério da Saúde está sendo realizada, mas que as entregas ocorrem de uma maneira parcelada, com pequenos quantitativos. Então, por exemplo, medicamentos como atracúrio, cisatracúrio, rocurônio, que são agentes curarizantes, apresentam uma cobertura menor do que 10 dias em 25 estados. Só daria para 10 dias em 25 estados. Os sedativos, Propofol, Midazolam, apresentam cobertura menor que 10 dias em 24 estados. Eu queria que Vossa Excelência pudesse me dizer bem concretamente e objetivamente, podemos ficar tranquilos, o Brasil pode ficar tranquilo que nenhum paciente vai se acordar porque está entubado e não tem sedação, nem tem uso desses medicamentos que são relaxantes musculares. O Ministério da Saúde garante que não vai faltar os medicamentos que compõem, senador, o kit de intubação. Fizemos uma importação, através da OPAS dos Estados Unidos, 5,5 milhões de itens do kit da intubação, 1 milhão entregue para distribuição essa semana. E para que tenhamos essa tranquilidade, vamos dobrar essa importação, mais 5,5 milhões está sendo providenciado. Afora o mercado nacional que produz. Eu tenho ouvido nas últimas 2 semanas, essa questão tinha diminuído fortemente, mas começou a pressão novamente no sistema de saúde, primeiro numa cidade do Rio Grande do Sul, agora no Mato Grosso do Sul, algumas na cidade do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo. Já adquirimos esses 5,5 milhões e vamos adquirir mais 5,5 milhões nos Estados Unidos. Essa via está liberada, então o objetivo é não faltar. Agradeço, Excelência, e quero registrar aqui o compromisso que foi assumido pelo Ministério da Saúde de que a população brasileira não se preocupe. Ninguém vai ver um ente querido dentro de um hospital, entubado numa UTI e acordar ou ter que ser amarrado porque falta medicação. Isso é muito bom ter essa promessa aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senador Otto Alencar, depois o senador... Um minutinho. Partiu! Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu começo da nossa Rancho queimado? Não, ainda senadores não. Com oposição aos independentes, inclusive suplentes. É o Rolando Lero. Palavra do presidente da República numa live. Ah, não, Otto, ele, seu tio. Fez palavras grosseiras contra nós todos, querendo nos desqualificar. Inclusive, no meu caso, eu que fiz aqui o interrogatório à doutora Nise Yamaguchi, e foi um interrogatório científico, médico, eu nunca deixei de tratá-la ao longo da... Não pede desculpa, não faça isso. Não faça. Senhora... Pronto, agora o Kiko não quer mais ser sobrinho do Otto Alencar. Quando ele perguntava, ela ia responder com outra coisa que eu não perguntei. Então, às vezes, interrompi. Se foi, ou ela considerou que em algum momento eu quis colocar ela numa situação desagradável, não foi isso, não foi essa a minha intenção. E se ela aceita, eu não posso recuar do que eu falei, e não vou recuar, porque eu tenho consciência que foi uma coisa correta, mas o próprio presidente, nessa live, ele disse que eu agredi com palavras a doutora Nise Yamaguchi. Eu não fiz isso. E não é o presidente a melhor recomendação para dar norma de comportamento a nenhum senador ou senadora. Portanto, eu pediria que colocasse os vídeos do presidente da República saudando as mulheres.
Que Você aprendeu, foi em São Paulo? Primeiro, você ainda foi em São Paulo, tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse ainda foi, tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista. E o depoimento do River, né? Hans River. Hans River, foi no final de 2018, para o Ministério Público, ele tinha do assédio da jornalista dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto postada dizendo CPF cancelado no momento onde tantas pessoas morreram. O que é que o senhor tem a dizer a respeito? Você não tem que perguntar, não? Deixa de ser idiota. Pensa não, por favor. Olha, o presidente agredindo a repórter aqui verbalmente, acabou de me chamar, inclusive, de idiota, Casemiro, por conta da pergunta a respeito de uma foto publicada dele com o CPF cancelado. Vai ter apresentadora de telejornal que vai dizer, infelizmente, o Brasil continua 4% do PIB. Infelizmente, somos obrigados a dar uma boa notícia, mas não é tão boa assim, não. É uma quadrúpede. Afinal de contas, eu acho que não precisa dizer que de quem ela foi eleitora no passado, de outra, do mesmo gênero. E o prefeito lá do Ozônio foi reeleito, né? O pessoal sabe da história ou não sabe da história? Não. Ninguém sabe da história? Eu não. O prefeito não falou, vou falar só em parte. Eu sei do O prefeito falou que cura a Covid com ozônio. Com a aplicação de ozônio. Não pergunta onde é a aplicação, não. Aplicação do ozônio. Ai, Jesus. Tinha muita gente indo para lá tomar. Estou com Covid. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, jamais na minha vida, em momento nenhum, com nenhuma pessoa, com nenhum ser humano, eu tomaria ou faria uma declaração dessa natureza. O presidente da República, um país majestoso como é o Brasil, um povo generoso, ter essa grosseria, eu que não fiz nenhuma grosseria, a doutora Anise Yamaguchi, em nenhum momento. Tratei só do ponto de vista médico e científico. Portanto, o presidente não é a boa recomendação para o trato com as mulheres. Outra coisa, senhor presidente, nós tivemos agora a prisão de um médico no Egito, o doutor Vitor... nome estranho, doutor Vitor Sorrentino, uma coisa assim. Sorrentino. Que é também do Conselho Federal de Medicina e amigo do presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Mauro Ribeiro. Quando eu fiz aqui as perguntas ao doutor Anise, imediatamente o presidente do Conselho de Medicina, o doutor Mauro Ribeiro, meu colega, eu tenho respeito por ele, ele gravou um vídeo me acusando fortemente. Doutor Mauro, lá no Egito, o doutor Vitor, seu colega, fez um assédio sexual. O senhor não gravou nenhum vídeo ainda condenando a ação dele. Eu pergunto, qual foi a ação mais grave, o assédio sexual ou eu perguntar cientificamente a uma médica sobre Covid-19? Eu espero que o senhor tome também a mesma decisão de me acusar, de soltar vídeo no Brasil todo, como se tivesse cometido um crime contra alguém, como, na verdade, eu só fiz perguntar as coisas. Agora, senhor ministro Marcelo Queiroga, eu vou passar a mão de Vossa Excelência. Esse Instagram que correu pela Bahia inteira, que nesse Instagram, segundo está aí escrito, o senhor estaria me desqualificando como cidadão, como homem, como senador. É da autoria de Vossa Excelência? Não, senhor senador. Isso aqui é um perfil falso. É falso. Pois é nesse ambiente falso... Não tem esse juízo de valor a ser... Ministro, é nesse ambiente falso, de fake news, de inverdades, de uma corporação de mentirosos que tomaram conta do poder no Brasil, que o senhor, que é um médico, um cardiologista respeitado, está vivendo. E eu não aceitaria viver. E agora começo a parte médica, que vou perguntar ao senhor. Ministro, são várias vacinas que estão sendo aplicadas no povo brasileiro por Vossa Excelência, não é isso mesmo? Isso. Eu pergunto, o senhor leu a bula de todas as vacinas?
Não. Ministro, lamento o senhor não ter lido a bula de todas as vacinas. Pois eu li a bula de todas, ministro. Sabe por quê? Porque o senhor é a autoridade sanitária do Brasil. É exatamente o senhor que determina como devem ser aplicadas as vacinas e a quem deve tomar a vacina ou não. É o senhor que determina a maneira de vacinar. O senhor tem que conhecer a vacina, qual o método da construção de uma vacina, de fazer-se uma vacina, né? Inativação de vírus, ou o RNA, um desses aí, você tem que saber, e saber como mandar aplicar a vacina, porque todas as vacinas podem ter efeitos colaterais. O senhor deveria, pelo menos, ministro, ler a bula, na bula da vacina, ler modo de usar, posologia, efeitos colaterais. E o senhor não fez isso, ministro. E devo dizer a Vossa Excelência que talvez seja o ato mais irresponsável que o ministro da Saúde pode fazer, é determinar a aplicação da vacina sem ter conhecimento dos efeitos colaterais da vacina. Portanto, aqui nessa bula, por exemplo, uma só, a Pfizer, o senhor está mandando aplicar a vacina, a primeira dose agora, e a segunda dose com quantos dias, ministro? 12 semanas, senador. 12 semanas está errado, ministro. Senador, a bula é. Aí sim. A bula que são 21 dias, eu vou senador. pedir, exatamente. 21 dias, senador. O senhor está mandando aplicar... Chamou o pau, hein, Kiko? Mas está errado. Sim, senador. Tá As errado. Eu vou gestantes pedir, recebem a vacina. por favor, entrega ali o presidente para ele ler. O presidente, por favor, lê aí como é que deve se aplicar corretamente a vacina da Pfizer. E olha que eu vou só pegar da Pfizer, mas vou chegar vou chegar na AstraZeneca. Vou permitir. A Vossa Excelência. Vou só concluindo. Vou chegar na AstraZeneca também. Pode concluir. Então, vacina em gestantes, fora do bulário. Nenhuma das vacinas tem na bula aplicação em gestantes. Essa tem. Programa Nacional de Imunização. Essa tem. Não, a Pfizer não tem. Tem, eu vou mostrar ao senhor. Não, tem com recomendação médica. Não, tem aí. Com recomendação médica. Vou mostrar ao senhor. Com recomendação médica, Vou lhe mostrar, ministro, na Pfizer tem. Senador, do ponto de vista prático, na minha gestão, nós distribuímos 70 milhões de doses de vacina. Cara, desliga o microfone, logo, caralho. Senador, Vossa Excelência não pode querer desqualificar a autoridade sanitária do Brasil por ter lido ou não uma bula de vacina. Nós vacinamos 70 milhões de brasileiros. Não levante a voz para mim, não. Não estou levantando a voz para Vossa Excelência. Não está desqualificando. Claramente que não pode ser dada a gestante, ministro. Está aqui na Pfizer. Está aqui. Não pode ser. Não pode ser dada a gestante. É isso que eu disse, é vacina fora do bulário. Não pode dar, mas está na bula. O senhor disse que não estava na bula. Senador, o senhor não leu a bula. Falei que mas agora vou chegar fora do bulário. Agora eu vou chegar onde eu quero, ministro. Vou chegar onde eu quero. O senhor tinha a obrigação de ler a bula. Se estivesse no seu lugar, eu leria todas, como eu peguei para ler. Está aqui, ó. Todas. Senador, e sei que tem contra... Senador, o que eu tenho buscado tem efeitos colaterais graves. Brasileiros. E vou perguntar ao senhor agora. O senhor vai me responder. Ministro, quando da morte de uma gestante após a vacinação com o Otto é o falso calmo, né, Kiko? A primeira opção quem foi responsável por omitir uma norma técnica para os estados recomendando vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca com qualquer vacina que estivesse disponível a isso. Isso a gente chama de intercambiabilidade, né? E sem nenhuma comprovação. O senhor sabe que morreu uma gestante? Não foi isso mesmo? Sim, senador. Eu quero perguntar ao senhor, quem foi
que editou a norma e se essa norma editada, o senhor concordou com ela? Bom, senador, então vamos falar sobre esse aspecto da vacinação das gestantes. Sim, não, você vai... Agora, peraí, você vai responder isso aqui. Quem foi que editou a norma? Quem editou foi o Programa Nacional de Imunização. Não, senhor, não foi não, ministro. Não foi não. Foi a doutora Franciele Francinato. Ela é a coordenadora do Ministro, Programa fala a Nacional. verdade, ministro. Senador, eu sempre falo a verdade, A ciência senador. não pode mentir, ministro. Eu sempre falo a verdade, Não senador. fala, não. Eu sempre falo. A ciência não pode mentir. Não foi, o senhor não citou o nome dela. Senador, foi Franciele chama-se Francinato. Programa Nacional de Imunização. A paciente morreu com a dose da Vossa Excelência permite eu falar? Se Vossa Excelência permitir, aí, senador, tudo bem. Ministro, senador... O senhor não falou a verdade. Senador, eu sempre falo a verdade. Eu sempre falo a verdade. Chegou o Omar Aziz. Por falta de conhecimento da leitura da Senador, eu distribuí 60 milhões de doses de vacina para os brasileiros. Eu distribuí 70 milhões de doses de vacina para o povo brasileiro. Você está produzindo uma pseudo-vacinação? Não tem pseudo-vacinação nenhuma. A sociedade brasileira reconhece os esforços que nós temos feito aqui e não aceito que seja desqualificado o patrimônio da sociedade brasileira. Você quer ler a bula? Certo? Você quer ler a bula? Eu aplico 70 milhões de vacinas dos brasileiros de norte a sul. De norte a sul, senador Alencar. De norte a sul. O senhor, em vez de dizer o nome da pessoa, o senhor foi dizer presidente, o órgão. Vamos encerrar. Vossa Excelência tem que colocar feita a ordem aqui. Não, peraí. O Queiroga dando bronca no presidente, ó. Não pode gritar comigo, não. Não estou gritando com Vossa Excelência. Vossa Excelência me chamou de mentiroso. Não chamei, não. Não usei esse termo, não, senhor. Não usei o termo. Não usei o termo. E injusta. Não usei o termo. É injusta. Não, senhor. Não usei o termo. Não usei o termo. Eu disse que o senhor não citou o nome da pessoa, ministro. O nome da pessoa é a coordenadora. Se Vossa Excelência permitir. Por que o senhor não disse? Se Vossa Excelência permitir que eu diga como pode funciona olhar o PNI, aí eu vou lhe dizer. Pode olhar nos áudios que eu não citei ele como mentiroso. Pode olhar nos áudios. Salvou amanhã, Kiko? Citou o nome da pessoa. Cortaram os microfones. Jamais usaria com ninguém. Meu presidente, eu estou com a palavra. Cortaram os microfones? Cortaram o microfone ou está tendo alguma... Debate, só um minutinho. Balançou a cabeça que eu chamei, não chamei. Pode olhar aí os vídeos que eu não chamei. Eu disse que o senhor não citou o nome da pessoa. O nome da pessoa. Eu nunca usei termo aqui mentiroso contra ninguém. Eu disse que eu não citou o nome da pessoa. Pois é, essa paciente... Não, já está suspensa a sessão, depois você fala. Mas por que suspendeu, Omar? Aí que tá, sabe? Aí é muita vontade de agradar todo mundo e não chega a lugar nenhum. Não era para suspender coisa nenhuma. Deixa o Otto apertar. Tem sentido isso. O Otto foi lá e disse o que tinha que ser dito, fazendo as perguntas necessárias. Pedro, tira o som aí, vamos lá. E aí, o que aconteceu? O ministro, de novo, atacou o Otto, acusou de fazer uma coisa que ele não fez, que é mentir, quando ele fez a inquirição óbvia. O senhor aqui leu a bula da Pfizer. Excelente pergunta, a mesma coisa que ele fez, a mesma linha da doutora Anise Yamaguchi, lá sabia a diferença entre vírus e protozoário. Espero que ele faça isso da próxima vez, aí vamos ver se o Queiroga sabe responder. Claro que tinha que ter lido a bula, é o mínimo necessário, é o mínimo para você exercer a sua função. Cada matéria no DCM aqui eu tenho que ler, porque eu sou responsável por isso. Se o cara não lê a bula de uma vacina que ele está mandando dar e o que ela pode causar para grávidas, ele é culpado, ele tem que ser responsabilizado. E aí ele devolve com esse tipo de coisa. O senhor me acusou de mentiroso e o senhor está dizendo os brasileiros sabem o esforço que eu estou tendo, não sabem coisa nenhuma não, ô Queiroga. Peixe ensaboado, mentiroso. Mentiroso. Né? Se o Otto não disse, eu digo aqui, mentiroso, pilantra, está lá defendendo o presidente da República. Um bom momento, grande momento, vale a pena aí a gente ver o que foi, de novo, porque essa Franciele tem nome, e a pessoa que, segundo o Otto, o ministro devia ter citado. Não citou porque não sabe. Ele está mais preocupado lá em agradar as vontades, os caprichos do presidente da República, do que exercer a função de ministro.
que o ministro faz? Ele aconselha o presidente. E ele serve, evidentemente, como uma ponte, como um anteparo entre os anseios ali da área dele e as necessidades, e aí sim a vontade política. Se o cara se submete completamente à vontade política, estando num cargo técnico, e um cargo dessa importância no meio de uma pandemia, ele não serve para nada. Não serve para nada. E aí você tem lá um sujeito que convida uma pessoa para trabalhar com ele, com base nos atributos técnicos dela, que segundo ele eram muito bons. 10 dias depois ele muda de ideia. Quer dizer, e não foi por pressão externa, não foi por pressão do presidente da República, via Casa Civil ou via Gabinete do Ódio? É claro que foi. Porque é ruim. Então foi ele mesmo que não sabia contratar. No mínimo é isso, então. Para que chamou, então? Ah, não, eu não queria causar um problema na harmonização. Onde ele acha que está? Está servindo um jantar? Está harmonizando vinho com esse espaguete com sangue, com as vísceras de 475 mil mortos? É esse o jantar que o Otto está tentando harmonizar? Enquanto o presidente da República está lá comendo, que nem um canibal, que nem um brutamontes, um ciclope, está devorando os caras, e o Queiroga está harmonizando com um vinho bom, é isso que ele está fazendo? Aparentemente é harmonização do que com o quê? Né? Tem lá um doente mental, um canalha, mandando as pessoas para a morte. Ele está querendo harmonizar ou ele está querendo colocar as melhores cabeças? Parabéns pro meu tio Otto. Precisamos fazer esse crowdfunding aí, hein? Me ajude a virar sobrinho do tio Otto. Eu não tenho mais sobrinho por parte de mãe. Tá valendo aí. Tio Otto, te amo. Tamo junto. Precisa trazer esse homem aqui. Mandou muito bem. Começou mal, né? Se explicando. Não precisa disso, tio. Já tá todo mundo entendeu, tio. Todo mundo entendeu. Ele é o William Dafoe naquele filme Hello, Fellow Kids. Já viu esse meme? Maravilhoso. E ele fala assim, né? O senhor não tá... Eu já mostrei aqui o presidente da República. Eu não fui... Meu negócio aqui foi fazer uma pergunta técnica. Aí pegou lá o caboclo. O senhor leu a bula? Não li. Tem que ler, porra. A bula da vacina. Estou tentando vacinar os brasileiros. Pô, isso é manchete, hein, Kiko? Vitimiza. Um homem covarde, um pústula, um pulha, sentado lá naquela cadeirinha e aceitando todas as ordens do genocida. Parabéns pro tio Otto. Agora, pô, para que o Mário chega e interrompe a sessão? É nessa hora que você fala, porra, para que é para valer a convocação do cara? É para emparedá-lo? Ou é para a gente fingir aqui que tem uma vontade real da CPI de esclarecer quem é culpado pelo genocídio? Se for para a gente ouvir de novo esse homem fazer fake news, não tem sentido. Né? Mas olha, grande momento. Parabéns pro tio Otto, hein? Tio, tamo junto. Que emoção, hein? Eu quero ver ele chegar aí. Oh, meu querido pé do... Será que já voltaram, Kiko? Eu tô vendo aqui. O quê? Me mutaram? Voltaram? Não. Será que voltaram? Vamos ver aqui rapidinho. Eu acho que é melhor... Reprise? Reprise. Momentos, né? Eles fazem. É bem ditadinho essa TV Sinal. Olha esse pilantra aí. É a cara do Renan, né? É a cara do Renan. Ele é um Renan mais rechonchudo. O Renan tá fitness, né? Tá moreno agora. Trabalhado no... Aqui também, né? O Renan tá trabalhado no quê? Trabalhado no bronze. Tá que nem a Saragóis pós-férias. Marinado na CPI. Mas vamos lá. Nós estamos aqui a míngua, para variar. Não, temos superchat sim. É que eu ia falar. É melhor a gente ler o superchat, senão vai retomar a sessão. Os caras vão começar a brigar. Eu não vou ler nunca aqui. Deixa eu pegar os comentários de vocês, gente. Muito obrigado a todo mundo que está contribuindo. A Joana mandou aqui um emoji fofinho, preocupado. Nikia Sarmento mandou pra gente um emoji aqui com uma carinha com óculos escuros rindo.
Rindo não, na verdade, sorrindo. A Aline Cardoso mandou aqui, ele manda um representante para a reunião e não sabe o que foi tratado, não sabe dos elogios feitos ao seu nome. Como assim? Era um representante dele. Ricardo Farão mandou uma contribuição para a gente. Alcides Ágil, Tomorrow Never Knows, lembrando dos Beatles. Josiane mandou para a gente, prefeito do Recife propõe mudança na previdência dos servidores para financiar promessas de campanha dele. O Tábato Imoral. Larry Beatles mandou pra gente... Tábato Amaral e o Tábato Imoral. Muito bom, sensacional. Sensacional. O Marcelo mandou aqui, Zambarda não fala enquanto o Kiko fala, rapá. Os fiscais aqui de intervenções. Deixa eu pegar aqui o Ricardo Souza. Na CPI todos enrolam e mentem, não acontece nada, o exército cede, a seleção cede, é desalentador. Ana Paula Menezes... Que droga, escroto, mentiroso. 1 litro de óleo de peroba para essa cara de pau. Doida para dar uma voadora nesse Bircurve. Não entendi esse finalzinho do superchat. Marcelo mandou aqui um superchat para gente. Como está escrito aí? Semircurve? Nesse Bircurve, com K. Não sei o que é. Tá. Conrado Sotero mandou aqui, se estão dando corda para o auxiliar do genocida a falar dos benefícios do ministério. Cida Silva mandou aqui um limãozinho super fofo. Dulce Costa, gostou do Bonner vacinado, Kiko? Eu vi ele ontem também no Jornal Nacional, né, com aquela mina lá, a Renata. De cosplay de lulista, né, com barba, tá ridículo isso, né? E ele, mas também deixa o cara usar barba ou não, né, o problema é dele. Mas ele e ela estavam falando de terra plana, não é um negócio assim, sei lá, aquilo tá cada vez mais ridículo. E eu vi a fotinho dele. A Globo tenta humanizar esses robôs, porque são robôs, não são seres humanos, estão lá como androides servindo os marinhos, os interesses dos marinhos. E aí sabe que casal que tá me dando no saco, Pedro? Aquele Rizek e a fulana, que é a mulher Andréa dele, Andréa Sadi. Cara, esse marketing da fofura serve simplesmente para desviar a atenção do jornalismo de bosta que eles fazem e do que é a Rede Globo. E aí ficam lá, eles postaram fotinhos, tiveram filhos, né? Gêmeos ou trigêmeos, eu não sei o que é, gêmeos? Não, trigêmeos acho que é o Bonner, eles foram só gêmeos mesmo. Tiveram filhos gêmeos, e aí volta e meia ela reclama que o cara torce pro time e ela... Velho... Lacração de rede social, né, gente? E fica achando isso o máximo. Eu vejo por causa da timeline do DCM, e isso, evidentemente, acaba extrapolando. Mas você vê como é que funciona na cabeça de uma mente doentia lá da Globo a necessidade de transformar aqueles robôs, repito, porque de jornalismo de fato, livres para pensar, na medida do possível, a gente sabe que isso não existe. Voltou aí o Otto? Vamos ouvir meu tio. Vamos lá. Vai, tio. Quebra eles. O que vem para cá, né? O senhor sabe que lá na Paraíba, no seu estado, também no sertão da Bahia, se diz que bala trocada não dói. De jeito nenhum. Então, se vem levantando a voz, eu tenho que responder. Mas, nesse caso aqui, a doutora Francinato editou nota técnica que as gestantes poderiam usar a vacina. E essa foi a óbito, como devem ter ido tantas outras que não foi dado conhecimento. O que eu perguntei a você, desculpe ao senhor, a Vossa Excelência, é que eu tive a curiosidade, ministro, de ler essas bulas todas, que não me custa muito tempo, não. A bula da Pfizer você lê em meia hora, no máximo 1 hora, para entender como a vacina foi formulada, como ela deve ser aplicada, os efeitos colaterais, a eficácia, a parte farmacológica da vacina, farmodinâmica, farmocinética da vacina no organismo humano. Eu não sou especialista, mas desde que essa doença chegou, ministro, e para mim é muito doloroso eu olhar para aquilo ali, 474 mil óbitos, sabendo, ministro, que lá atrás, não é da sua conta, não, é da conta lá de trás. O governo podia ter comprado as vacinas.
ter começado a vacinar no fim de dezembro com a Coronavac, já em janeiro com a Pfizer. O senhor pegou um grande pepino para resolver. E eu vejo que o senhor está com boa intenção, não tenho dúvida que o senhor tem boa intenção. Mas o que eu quero dizer é que numa doença grave dessa, tudo que você puder ler para editar normas técnicas, que essas normas técnicas servem para os estados todos, os estados estão seguindo o que o senhor manda. A edição da norma é do Ministério da Saúde, ele que coordena todas as ações. Isso é muito grave, e o senhor, na outra oitiva que teve aqui, o senhor foi honesto quando eu perguntei ao senhor se o senhor daria hidroxicloroquina a um paciente se pedir um eletro. O senhor disse que pediria o eletro, um ecocardiograma para administrar a droga. Eu nunca fui contra médico da receita, pode dar de hidroxicloroquina, ivermectina, o que quiser. Eu sou contra uma pessoa jurídica, como o Ministério da Saúde, colocar Tratikov em uma gama de medicamentos que têm efeitos colaterais graves se não tomar na posologia. Por exemplo, ivermectina, o que está na bula pode tomar qualquer um, não tem nenhum problema. Eu não vou contestar. Mas o senhor sabe os efeitos colaterais da ivermectina, quando é tomada em overdose. Ela dá o quê? Ela é neurotóxica e dá problema no fígado. Eu não aprendi isso lá na escola e me lembrei agora. Eu estou estudando isso para ver as coisas. E aqui os meus colegas às vezes me procuram. O Cajuru, que é um grande amigo meu e teve uma convulsão, nós salvamos ele no plenário. O próprio Cid Gomes, que teve uma lipotímia, ou um vaso vagal, para uma coisa dessa natureza. Eu fico curioso assim, lendo, porque é bom ler, eu gosto de ler, é do meu jeito. Não que eu seja um especialista, estou longe disso. A curiosidade que eu tive, e quando eu perguntei ao senhor, que eu pensei que o senhor tinha lido. O senhor foi honesto, não leu. E aí surgiu esse debate. Então, se de alguma forma aconteceu algo que foi além do tom, eu lhe peço desculpas. Não tem nenhum problema, mas eu quis só buscar a verdade. Só a verdade. Porque a verdade na medicina, na ciência, o senhor sabe que um médico não pode de maneira nenhuma ser verdadeiro ao paciente. Tem que ser uma honestidade, integralidade na medicina. É fundamental o juramento que o senhor fez, eu fiz também. O senhor tem quantos anos de formado? 33. Senador. Eu tenho 50 de formado. Tem mais uns 15 anos que eu não exerço a medicina. Seu tio é sênior, hein, Kiko? Estudar. Não me custa ler e ver as coisas corretamente para ter a consciência de que se alguém me perguntar, eu responder. Só foi isso. Presidente, senhor presidente. Apenas para um esclarecimento de fato, com relação a esse tema que foi introduzido e que gerou polêmica, partiu do Senado Federal a inclusão das grávidas como grupo prioritário na vacinação. Lei 1315 de 2021. Mas o Senado não orientou a Pfizer. A sugestão, não aliás, especificou qual tipo de vacina, senador. Por favor. A sugestão, inclusive, acertadamente, que contou com o voto de todos nós, foi do próprio senador Randolph. Então, naquele momento, os senadores teriam que ter lido a bula das vacinas? Obviamente, senhor presidente, que esse não é um tema do ministro da Saúde. Esse é um tema da Anvisa. Me parece que o que se tenta aqui é desqualificar o papel notável de importância nacional e internacional da Anvisa. É ela que atribui segurança àquilo que é aprovado por aquela agência. Nós confiamos na vacina aprovada pela Anvisa. O tempo todo nós falamos isso nessa CPI, apenas para consignar justamente essa posição, senhor presidente. Foi no dia 13/4/2021 que nós aprovamos essa medida. Senador Tasso Gereissati. Presidente, boa tarde, doutor Queiroga, senhoras senadoras, senhores senadores. Ministro, eu acredito na sua boa vontade, acredito na sua boa fé, na sua competência até, mas tenho uma enorme dúvida sobre a autonomia
concreta que o senhor tem à frente do Ministério. É muito estranho, ministro. É muito estranho quando o ministro convoca, talvez, para, num momento, convida uma pesquisadora de altíssimo nível, que impressionou a todos nós aqui, para ocupar o cargo mais importante do Ministério da Saúde e talvez do Brasil nos dias de hoje, que é a coordenação de combate à pandemia. 15 dias depois, o senhor mesmo desconvida. É muito estranho, não é normal, não é usual. E vi palavras diferentes de Vossa Excelência sobre o assunto. Uma, se não me engano, na Câmara, em que o senhor disse que vive num regime presidencialista e que ela passou pelo crivo técnico, mas não passou no político. E o crivo político é do regime presidencialista. Isso não é assim, ministro. Não é assim. Aqui é o seguinte, o Otto brilhou e fez a pergunta correta, a técnica colocou o cara no lugar dele, uma vez que o sujeito se arvora um ministro que está tentando salvar a vida dos brasileiros, que não está interessado em, enfim, agradar gregos e troianos, que quer fazer o trabalho, não fez o trabalho dele, que é ler o catso da bula da vacina da Pfizer. Isso é importante. Agora, de novo, o Tasso vai perguntar sobre a nomeação da tal da Lona Araújo e o ministro vai fazer a resposta que ele já fez. Olha, eu achei que não era o caso porque eu não queria perder a capacidade de harmonizar o ministério com o quê? Com a vontade política. E pronto, e vida que segue. E aí não vai ter nenhuma conclusão. Acho ruim. O Tasso Gereissati perdeu. Aí, de novo, você fica imaginando como a parte governista está mais articulada, até na burrice, até na desonestidade, eles conseguem se mover como um bando um pouco mais coerente. E aí você vê da parte da oposição, o Otto faz uma pergunta, ao invés do Tasso pegar dali, sabe, a bola pingando, passa a bola e toca, continua falando aí. Tabelado, né, Kiko? A questão, faz a tabela com o Otto, fala aí dessa questão importantíssima, quem que é a Franciele Francinato, que o senador citou, tem assessor que nós pagamos para isso. Aí ele vai lá e lê o roteirozinho dele e vai falar da Lona Araújo, que ficamos aqui encantados. Fica encantado do cacete também. Que coisa. Essa Lona Araújo agora vira um símbolo do que é a CPI e eles se apegam a isso como alguém que estava lá super preparada, incrível e que foi descartada por motivos políticos. Olha, o cara já explicou. Muda o disco. Troca. Agora pega de onde o Otto deixou. Eu não consigo entender, quer ver? Ainda vai estar falando disso. Um pouco com futebol. Isso não é verdade. Não tem público. Ele vai assistir pela televisão. E de assistir pela televisão, tanto pode ser aqui, quanto poderia ser na Argentina, no Chile, no Uruguai. Não tem nenhuma vantagem para a população brasileira. Mas tem vantagem. O senhor mesmo reconheceu aqui que tem risco. Justamente no momento em que eu tenho ouvido de todos os especialistas, e agora ouvi de Vossa Excelência mesmo dizer que no momento que a pressão sobre os hospitais públicos e privados já começa a aumentar, e todos os especialistas, especificamente de São Paulo, já estão garantindo que nós estamos, em 10 dias, vamos viver uma segunda onda violenta. Eu não sou médico, mas se eu fosse ministro da Saúde, eu diria, presidente, para que correr esse risco? Se não traz nenhuma vantagem. Já está resolvido isso aí, meu filho. Vai ter Copa América, os jogadores já falaram. Então, assim, dá licença, hein? Bando de chato, os cambal, né? Vamos lá, Pedrão. Nós temos superchat ou estamos ralando aqui, feito uns cachorros no deserto em busca de uma Coca-Cola? Diga lá. Continuamos como cachorros em busca da Coca-Cola, mas tem o superchat sim. Peço para vocês que mandem mais, por favor. R$1, gente. R$1 ajuda. R$3 você já assina o DCM, tem os benefícios, é muito legal. Tem a lojinha da Marília também. Tem muita coisa bacana aqui que a gente oferece de benefícios. E isso só será possível se vocês ajudarem financeiramente o nosso canal. Nosso conteúdo é gratuito, mas ele tem um preço, né, Kiko? A gente precisa
da ajuda no nosso público. Deixa eu pegar aqui a Neja Albuquerque, que mandou um gatinho preto, super fofo. Jeremy Khrushchev, salve, salve, Kiko. Paula Breves, obrigada pelo excelente jornalismo. Rubem Nascimento mandou uma contribuição. Cacau Chaves mandou aqui 100%. André Mota mandou uma perinha super fofa. Vanusa Gomes mandou mais uma perinha super fofa. Anselmo Moura mandou uma contribuição. Deixa eu ver aqui novos superchats que chegaram aqui. A gente pede muito a contribuição de vocês. Tem o Cadu Lacerda, apoio e assino embaixo de sua santa ira, Kiko. Lava a alma de muita gente diante desse lamaçal. Curiosa ausência da tropa de choque dos bozos na CPI. Teve a saída do Ciro Nogueira, né, Kiko? Teve. Foi uma substituição, aparentemente, né? Não sei se vai fazer falta, sei lá. Do jeito que tá aí, eu acho que o que aconteceu? Aquela presepada em cima da Anísia Yamaguchi por parte dos identitários e por parte também da direita, acusando os caras de não tratarem bem mulheres, isso aqui produziu um efeito que a gente está vendo agora, qual que é? Os senadores mais devagar, com exceção do Otto, que fez a pergunta técnica. Agora está todo mundo discursando, não sei o quê, e pedindo desculpa para assessor de genocida. Não tem que pedir desculpa. Pedir desculpa para o ministro. O nosso amigo Tasso já abre falando assim, eu confio no senhor, que o senhor tá... Não tem que fazer isso. E também, eu acho que para o Omar, que é presidente da CPI, produziu esse efeito, você viu, que não é bom também interromper no momento em que o depoente está sendo desmascarado. Por que chamar intervalo? Eu não consigo confiar nesse Omar Aziz, hein, Kiko? Mas isso aí não engana, não. Não engana, não. Ele tá momentaneamente do lado correto da história, na medida em que ele está denunciando o presidente. Mas, de verdade, você vê que é um cara meio apaziguador e que está conduzindo de maneira a não desagradar ninguém, que aí você não chega a lugar nenhum. Por exemplo... Por que, né, ele agora interrompe o senador Otto Alencar? Primeiro que eu acho um desrespeito com o senador se o depoente fica falando que em cima dele, fica acusando o senador de estar mentindo. O Omar tem que defender o senador e não o depoente. O depoente, se foi reconvocado, é porque mentiu. Então já tem de partir do ponto ali, do pressuposto de que o depoente está lá para ser devidamente, repito, desmascarado. Se você... É como num jogo de basquete, sabe quando o time está indo para cima e a defesa pede tempo. Por quê? Porque está apanhando. Se o Omar está jogando para a defesa, então já muda tudo. Se o Omar está jogando para ajudar o depoente, muda tudo. A ideia, então, qual que é? De reconvocar o cara. Com o Pazuello você pode escrever, vai ser a mesma palhaçada. O Pazuello não vai falar nada, pode ser pior, periga ser pior. Periga ser pior, porque provavelmente vai ter senador com medo do exército, com medo do general. E ele vai chegar aí com a posição de quem foi perdoado, de quem teve o perdão divino lá, daquela entidade sobrenatural que é o Exército Brasileiro. Então, olha, com exceção do Otto, você está vendo aí um monte de gente discursar, o Tasso Gereissati discursar, o David Arcade chamou atenção para um fato mesmo, com relação a essa Luana Araújo, por que tem tanta gente deslumbrada? Sabe? Porque eles ficaram realmente encantados com a beleza dela. Ele fala aqui o macharedo, eu gostei dessa expressão. Todo mundo enlouquecido com, né, a cabeleira, não sei o que, o Pedro falou que o cabelo dela é ruim, eu discordo. Mas enfim, ela chegou causando, e ela tem um efeito tal sobre os caras, aqueles velho tarado. Estou exagerando aqui, com exceção do meu tio Otto, hein? Tio Otto, tamo junto. Mas enfim, botou lá a mulher e tá todo mundo achando ela o máximo. Você vê, né, como eles estão assim encarando. Não é isso também o ponto. Precisa pegar, acho que cada um que vai lá, e você só tem uma razão para chamar, é você confrontar com o que o cara disse. E aí você toca o barco. Você começa a pedir desculpa, você começa a falar, olha, como o senhor é importante para o Brasil, e perdão por ser mais duro.
o cara já chega e fala o que ele acha que tem que falar, que é o quê? Esse discursinho vitimista e o discursinho de quem está lá em nome da salvação nacional e de vacinar, e ninguém leva a sério o senador e sabe aqui que os brasileiros entendem o esforço que eu estou fazendo aqui. Entendem qual é o esforço que você está fazendo aí? Quantos brasileiros morreram desde que esse cara assumiu? Né? Como é que ele não demitiu a tal da capitã Cloroquina e demite a Luana Araújo? Esse homem não vale nada. É um cumpridor de tarefa. Ele é, mais uma vez, um serviçal do fascismo. São vários Eichmanns. Eu estava pensando nisso ali na minha caminhada épica hoje. Todos eles são gente especializada em cumprir esse desígnio da banalidade do mal. Esse cara, ele está simplesmente cumprindo ordens. É isso, sabe? É um homúnculo, é um ser desprezível que está cumprindo as ordens do vagabundo genocida. E antes de mal, né, ele tem esse dado mesmo da banalidade do mal. Ele não é realmente ruim. Ele é um Zé Mané. O homem comum que faz as maldades, né, Kiko? É o conceito da banalidade do mal mesmo. Era o que era o Eichmann. A Hannah Arendt, daquele ensaio famoso, ela descreve o cara dessa maneira assim, como um Zé Mané, do qual eu não conseguia sentir nem ódio. Ao contrário dos judeus ali em 62, em Jerusalém, durante o julgamento, que transformam-no em um monstro. Você vê isso na Netflix, no filme sobre o Eichmann, que conta o sequestro dele em Buenos Aires, nos arredores de Buenos Aires, na verdade, quando ele é levado para Jerusalém, uma puta operação do Mossad. Mas ele é retratado como um demônio. Nada a ver com o que a Hannah Arendt mostrou, que é exatamente uma figurinha como o Queiroga. O Queiroga, se você conversa com ele 5 minutos, 10 minutos, você vai ter quase pena, porque é um Zé Mané. Você viu aí, ele mente, ele inventa, ele é simpático, ele é gorducho, ele é, sei lá, não é o que o Bolsonaro é. O Bolsonaro, você olha para ele, você enxerga um monstro muito mais fácil. Esse é o cumpridor de serviço do monstro. É mais desprezível ainda. Ele e todos os outros, pode ver, quem que é realmente o monstrengo lá, que mostra as garras, né? Por isso é que você pega o Otto Alencar, ele é mais eficiente, porque ele faz as perguntas técnicas que essas pessoas deveriam saber e que não sabem, e que estão lá em nome disso. Eu só estou aqui para servir a população brasileira, e estou aqui para fazer política, e não sou bolsonarista, em resumo. Aí, tá bom, então o seu critério é esse, por isso o senhor está aqui? O que diz a bula da vacina da Pfizer? Ele não sabe responder. Aí é um jeito de fazer um approach legal. De resto, é um discurso daqui para deixar o cara discursar de lá. Para que serve? Para nada. Tem mais um pouquinho aí do cara falando, Pedrão? Tem um cara falando, tem mais superchat aqui, mas é aquela senadora, Kiko, não sei se você quer ouvir, vamos ver aqui. Se contaminarem em campo, bem quanto as delegações, o risco é mínimo. De tal sorte que não há o óbice para a realização dessas partidas. Agora, ou seja, o senhor não considera o efeito cascata no Brasil? Senadora, não há público. As pessoas assistem televisão em casa. De novo, as pessoas estão frequentando bares e restaurantes dentro de normas sanitárias. Os estados está tendo campeonato nessa magnitude. Senadora, não há um elemento de comprovação científica que isso vai aumentar. Ou seja, o senhor, como autoridade de saúde máxima no Brasil, acha normal e assume a responsabilidade cumprindo diante disso. o protocolo. O risco para atletas, para a comissão técnica e para aqueles que os assistem não é maior do que o risco da população em geral. Daqui a 2 meses, quando nós tivermos, na verdade, o desdobramento desse momento, o senhor fará meia-culpa se nós tivermos um aumento crescente dos casos por conta do período da Copa? Todos nós, senadora, podemos rever os nossos pontos de vista, para um lado ou para o outro. Estou certo ou estou errado? Hoje o senhor acha normal? Hoje eu acho que não há um risco adicional. Não quer dizer que ninguém vai se contaminar com Covid, porque todo dia milhares e milhares de pessoas se contaminam com Covid. Normal. Por que pode ir? Não é normal, porque nós não vivemos num ambiente de normalidade, senadora. Agora, ocorrer essa Copa América vai piorar o cenário sanitário do Brasil? Essa é a pergunta que deve ser feita. Os jogos estão acontecendo. No meu entendimento, se cumprir os protocolos de segurança, não.
Ministro, é muito grave o que o senhor está colocando, ministro. Se cumprir os protocolos de segurança, não. Eu posso aqui trazer as revisões sistemáticas da literatura que foram feitas pelo DECIT. Trago aqui para os senhores. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nessa mesma analisar isso de maneira técnica. O presidente da República anunciou para o próximo dia 12 uma manifestação com motociclistas, algo em torno de 100 mil motociclistas estariam numa aglomeração dele no próximo dia 12 em São Paulo. O senhor também acha isso normal? Já me manifestei acerca desse ponto, senadora. Já me manifestei acerca desse ponto. O senhor não acha normal? Senadora, todos têm a responsabilidade de cumprir as medidas não farmacológicas, todos indistintamente, nesse país. Se vão cumprir ou não, o ministro não tem poder de polícia. Senhor ministro, é isso que eu quero que a Vossa Excelência entenda. O senhor não tem poder de polícia, mas o senhor tem o poder da orientação da política pública nacional. E estou fazendo isso com muita honra, viu, senadora? E as orientações eu estou fazendo isso com muita honra, de cabeça erguida, certo? Trabalhando no Ministério da Saúde todos os dias. A sociedade brasileira é testemunha disso. Senhor ministro, o jornal Globo, por exemplo, mostra que o presidente participou de pelo menos 84 aglomerações e em 73% delas em eventos sem máscara. Nas várias visitas, por exemplo, os dados também mostram aí algo em torno de 18 milhões de recursos, de reais, de dinheiro público, na verdade, que já foi utilizado pela equipe presidencial do custo geral em relação a essas várias viagens que ele fez pelo Brasil. Eu pergunto ao senhor, o senhor nunca orientou o presidente, por exemplo, e o senhor já fez várias visitas, o senhor nunca orientou o presidente da República, que é a autoridade máxima do Brasil, a visitar um hospital, por exemplo? Eu me questiono por que ele não vai visitar um hospital para conhecer de fato a realidade da pandemia lá em loco, na ponta, ver realmente o que está acontecendo. O senhor nunca deu para ele essa ideia? Já falei para o presidente da República, o presidente da República é preocupado com a situação sanitária do Brasil, tem apoiado as ações do Ministério da Saúde, sobretudo em relação à campanha de vacinação. O presidente assinou no Ministério da Saúde um acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz, que é um fato muito importante para o Brasil, para o fortalecimento do complexo industrial da saúde, né? Então, nós temos avançado. É necessário que se reconheça isso. O Brasil já distribuiu mais de 105 milhões de doses de vacinas, 70 milhões só em nossa curta gestão à frente do Ministério da Saúde. No estado de Vossa Excelência, estive lá em função da variante Delta, levando meu apoio às autoridades sanitárias do Estado. Eu faço a minha parte, senadora. Eu pergunto ao senhor, em relação a esse volume de 100 milhões, de 105 milhões de doses, o senhor anunciou que até o final do ano, e o presidente da República também coloca isso, de que nós teremos a população brasileira imunizada. Nós temos garantia de fato de entrega dessas vacinas até esse prazo estabelecido, ou pelo menos qual a data que nós teremos de fato de dificuldade de entrega, senadora, essas vacinas no Brasil? A dificuldade de entrega se deve ao IFA, originário da China. Isso é um problema mundial, não é só do Brasil. Não é? Se deve às entregas do consórcio COVAX Facility. Nós conseguimos recuperar alguns atrasos do COVAX Facility, mas como temos uma compra de 200 milhões de doses da vacina Pfizer, e esse acordo entre a farmacêutica tem sido cumprido à risca, então, e já temos mais de 600 milhões de doses contratualizadas, temos a certeza que até o final do ano a população brasileira acima de 18 anos será vacinada, né? E já estamos pensando no ano de 2022. O senhor falou no início acerca de não fechar, por exemplo, novos contratos. O governo não pretende fechar nenhum novo contrato. Não, eu falei que estávamos fechando um contrato para o ano que vem? Eu falei que estávamos fechando um contrato de 100 milhões de doses com a Moderna. Então, são mais 100 milhões de doses. O senador Renan me perguntou aqui com a Coronavac, uma previsão de 30 milhões de doses da Coronavac. E eu estou discutindo com o doutor Dimas. Pedrão, o que mais temos aí? Temos mais superchats, meu caro? Mente, não acontece nada. Aí, enfim, vai ficar nesse embaço hoje. Que ideia ruim de chamar esse cara aí, né? Vamos lá. Temos aqui mais... Entrou. Tem aqui mais membros aqui. A Viviane Halbert está aqui com a gente. João Pozobon está aqui conosco. E o João Pozobon também promoveu ele aqui a membro. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Ricardo da Silva, estamos querendo
pedir benção para o tio Otto. Que EP e Kirimin. O Ricardo, eu sei que ele escreve tudo junto, mas às vezes parece linguagem codificada mesmo para foder o apresentador. Eu entendo, a grana tá curta, mas, cara... Põe na tela aí pra gente ver. Kiepe Kirimin. É que faz tempo esse superchat tô na nossa lista. Ah, tá bom. Vamos lá. Ó, tem mais alguns superchats aqui. O Antônio Bruno mandou aqui. Que fase é essa do Brasil? Fora Bozo genocida. É isso aí, Antônio Bruno. Tem que falar essa palavra de ordem maravilhosa. Eliane Melo mandou pra gente. Titio Otto é demais. Ana Cunha. Senador Otto, maravilhoso. Brasil de muitos Ottos. Ana Pinto mandou uma contribuição aqui pra gente. Dário Lula Guimarães. Tomei a vacina da Pfizer no dia 29 de maio. E a segunda dose está marcada para 21 de outubro. A Pfizer leva 3 meses, Kiko, para a segunda dose. Pois é, você vê. E é que melhor funciona. E o cara não lê a bula. Sabe nada. A recomendação é 21 dias, né? É isso aí. Liga lá, que mais nós temos? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. Deixa eu ver aqui só mais um comentário aqui. O João Pozobon atualizou a assinatura dele para virar membro bronze. Deixa eu ver aqui só se tem mais alguns superchats de vocês. Kiko, por enquanto não. Estou pedindo aqui, encarecidamente, para o nosso público. Muito bom, pessoal. Mas eu acho que é isso, né? Por hoje, eu acho que não tem muito o que a gente possa fazer. Vamos ouvir mais um pouco esse cara, mas uma decepção, uma burrada. Espero que não chamem o Pazuello, espero que não cometam esse erro. Acho que a CPI tende a crescer na medida em que trouxer gente nova para acrescentar. Se o cara vai como o Carluxo, como tantos outros aí, o Arthur Weintraub, eu acho que devia chamar, por exemplo, aquele médico também, o tal do Paulo Zanotto, virologista, que fala em Shadow Cabinet. Enfim, gente que possa ter um tipo de approach que ajude a elucidar essa questão. Chama mentiroso assim, cara que é covarde, picareta, o que vai adiantar? Você vê um momento que é o do Otto Alencar, de resto, é isso aí. Perguntam para ele responde, perguntam o que ele acha, ele diz que não, e aí vai, né? E não vai acontecer nada. Esse homem não tem poder nenhum, ele não é nada, ele é um Zé Mané. Esse homem não decide nada. Ele é um ministro da saúde no papel, é uma rainha da Inglaterra. Quem manda é o presidente da República. Se é para realmente constrangê-lo, como o Otto fez, legal. Se é para ficar ouvindo o lado dele, ou seja, para ele mentir, e ele sabe que não vai ser preso nunca, eu pergunto para quê? Vamos ouvir mais um pouquinho a senadora Elisiana aí, Pedro, mas acho que exemplo, eu queria saber do senhor, o site do Ministério da Saúde consta, por exemplo, a entrega, além dos 294 mil comprimidos de hidroxicloroquina, ainda tem um estoque de 2,4 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina de um lote de 3 milhões que foram doados pelo então presidente americano Donald Trump. Eu queria saber do senhor qual o destino que o Ministério da Saúde fará em relação a esses medicamentos. O senhor tem já alguma definição em relação a esse volume? O que está na bula dos medicamentos. Tratamento da malária, tratamento de afecções reumáticas, que está previsto para essas medicações. Esse é o destino. Doutor Agora, Marcelo, o senhor... se o protocolo clínico elaborado pela Conitec em algum momento prevê outro tipo de indicação, aí de acordo com o protocolo clínico da diretriz. O senhor deixou muito claro até o presente momento que o senhor concorda em ver a ineficácia, por exemplo, da hidroxicloroquina no enfrentamento de fato da pandemia. Ocorre que nós tivemos aqui a secretária do Trabalho, a doutora Mayra, onde ela fala exatamente o inverso do que o senhor coloca. Por exemplo, ela é convencida, na verdade, disso. Há uma imposição do governo, da manutenção dela nesta secretaria, que é estratégica para o governo, ao mesmo tempo também ela se contrapõe, por exemplo, a um pensamento científico, inclusive ao pensamento que o senhor apresenta, e, ao mesmo tempo, também, eu queria que o senhor me respondesse, ela, por ser secretária, ela integra, por exemplo, o CONITEC. Então, já é claro, na verdade, o posicionamento dela nesses direcionamentos que são feitos pelo CONITEC. O senhor pretende realmente mantê-la ou há uma imposição do governo? Não há imposição do governo para a manutenção de nenhum secretário.
não há imposição do governo. Eu já falei qual é a função da doutora Mayra. Essa questão dela de ter um representante da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde na Conitec, não quer dizer que a doutora Mayra que será essa representante. No meu entendimento, a doutora Mayra ela já tem uma posição bem clara, definida a respeito desse assunto, e se fosse eu que estivesse ali naquela comissão, eu me declararia impedido de atuar na Conitec naquele momento em que se discute um assunto onde ela já tem um funcionamento patente. Não tratei com a doutora Mayra em nenhum momento sobre essas medicações. Eu estou tratando com a doutora Mayra sobre a residência médica, que há várias vagas de residência médica no Sistema Público de Saúde, a questão do programa Médicos pelo Brasil. É esse o assunto que eu trato com a doutora Mayra, e eu aqui já fiz a exposição de motivos, porque eu conto com a doutora Mayra na minha equipe. Marcelo, para finalizar aqui, a doutora Luana, ela disse claramente aqui, e eu queria que o senhor fosse claro, ministro, porque isso é importante para o senhor está aqui na condição de testemunha, como também a doutora Luana fez esse juramento aqui quando esteve, e ela disse claramente que o senhor havia falado para ela que ela não ficaria no cargo porque não houve chancela da Casa Civil. O senhor nega de forma clara essa informação? O senhor não falou isso para ela? Eu falei para a doutora Luana que o nome dela precisaria ser validado na Casa Civil e na Secretaria do Governo, como todos. Da Longa e Próspera, gente. Fiquem atentos com a live das 5 daqui a pouquinho.